Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano. Cá estamos diretos da Rádio CT para apresentar o Clique Jornal da Rádio CT. O Clique Jornal e a Rádio CT que é mantida pelo SINDCT, pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Boa tarde, jornalista Shirley Marciano. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, nosso colega Douglas, que está aqui nos visitando. E boa tarde a todos os ouvintes, né? Os internautas espalhados por todo o planeta, até porque a internet ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, não é, Chico? É isso mesmo, Paulinho. Mais um dia? Mais um ótimo dia, né? Que seja um excelente dia. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDCT propõe. Um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo sempre a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade, do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. O nosso entrevistado de hoje é o professor Douglas Almeida, muito jovem ainda, um jovem mestre, um jovem professor. Douglas Almeida é professor de História, ele faz mestrado na Univap, aqui Universidade do Vale do Paraíba, em Planejamento Urbano, e ele é historiador também. Lembrando ao internauta que historiador é quem escreve sobre a história, sobre a ciência, é um historiógrafo. Professor Douglas Almeida, a sua vinda aqui é porque a sua meta agora é fazer do banhado que seja tombado pelo patrimônio histórico. Boa tarde, professor Douglas. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Eduardo, Shirley, a todos os ouvintes. O objetivo, a minha meta como historiador, né, é tentar tombar o banhado como patrimônio histórico, né, através do pedido enviado ao CONDEFAT, né, e foi enviado recentemente, no mês passado, dia 6 de maio, né, tombar como patrimônio. Você já entrou com um pedido de tombamento do banhado? Isso, já entrei no CONDEFAT e no CONPAC também, que é o Conselho Municipal, que tem a mesma função de proteger o patrimônio histórico do município de São José. Qual que é a diferença, por exemplo, de proteger o patrimônio histórico e, por exemplo, de preservação ambiental? Porque o banhado parece que ele já é uma área de preservação ambiental, já é uma APA. Sim. Só isso já não assegura que o patrimônio vai ser preservado? É diferente no caso? É diferente, não assegura. Tanto que a prefeitura quando foi comunicada sobre o pedido de tombamento, disse que não havia necessidade no pedido, porque já é protegida a legislação ambiental. Mas, ao meu ver, a legislação ambiental é insuficiente para proteger a APA do banhado. E isso foi comprovado. Você vai observar os condomínios que circundam ao sul, junto ao Rio Paraíba, né? Já tem ocupado o banhado já há um tempo, a área já era APA desde 84, quando foi a APA municipal, foi instituída pelo prefeito Robson Marinho, né? E foi mesmo assim, durante esse período foi construído o condomínio Esplanada do Sol,
O condomínio Urbanova também foi construído nesse período entre 70, 80 e 90, né? Durante o período de vigência da APA também. Temos também atividades poluidoras do banhado, por exemplo, as casas de show na Avenida Rua Luiz Jacinto, né? Isso, a acusação dos movimentos sociais é que há despejo de esgoto pela encosta, né, contaminando as minas d'água, né, e todas vão desaguar no Rio Paraíba, sem somando a via expressa, que vai ser uma agressão mesmo. Então a legislação não garante a proteção do banhado. Agora, o banhado, fala-se que é o cartão postal da cidade, é uma área de mais de 5.400.000 metros quadrados, é um formato de uma concha, e ele acaba encantando todas as pessoas e acaba também proporcionando um espetáculo contemporâneo durante o pôr do sol. Tem até lá um pier do pôr do sol. O banhado, ele é um patrimônio histórico, ele é um patrimônio cultural. O que ele é hoje aqui na cidade de São José dos Campos? O banhado pode ser denominado como patrimônio histórico, patrimônio cultural, porque ele abarca essas características. Histórico, do ponto de vista que ele está ligado à formação da cidade de São José dos Campos. Quando os jesuítas transferiram a chamada Aldeia Velha, que ficava nos limites entre São José e Jacareí, onde hoje é os limites de São José e Jacareí, eles transferiram para o platô, onde hoje é o centro, né, no 1680, mais ou menos nessa segunda metade do século XVII. Uhum. Então nós temos mais de 300 anos em que a cidade convive com o banhado nessa região. Então a situação histórica é muito, muito presente e cultural, porque ele faz parte do imaginário social da cidade, que a cidade imagina como mar, por exemplo, como praia. Tem toda uma questão poética, romântica em cima do banhado, né? E o bairro também, o bairro onde hoje é o Nova Esperança. Nova Esperança existe há 80 anos e a estimativa é que seja mais. Eu, como historiador, vasculho a história para saber as origens desse bairro. Esse bairro, cada vez mais, ele se afasta no tempo, sabe? Eu tentando comprovar a existência desses moradores, a primeira ocupação desses moradores. Já tem pessoas que nasceram no banhado, que hoje tem mais de 80 anos. Sim, tem 83 anos. Até 90 anos. Até 90 anos? Isso. Agora, existe uma lei municipal, uma lei aqui de São José dos Campos, que é a Lei 3721, que é de 1990. Ela dispõe sobre o uso do solo do município e classifica o banhado, a região ali do banhado, em 5 áreas de compartimento. Cada setor possui assim parâmetros exclusivos do uso da ocupação do solo. O banhado, o professor Douglas, ele é preservado já pelo CONFAC, que é o Conselho de... Tem um nome mais ou menos... CONFAC? CONPAC? CONPAC. CONPAC? É CONFAC, CONFAP. Não, CONPAC é o de patrimônio histórico do município. Do município, CONFAC, isso. Não é isso? CONPAC, com P. É com P, é PH. Isso. CONPAC. É isso. Igual Fundação Hélio Augusto de Souza. Isso. Mas... Se confunde Paulinho, com isso. Não existe mais farmácia. Exatamente. Então é CONPAC. É farmácia. E não CONFAC. Eu estou no farmácia, com PH. Farmácia, com PH. Essa área de proteção ambiental do CONPAC já não existe? Na verdade, não é muito a competência do CONPAC, é da competência do município, né, da legislação municipal de 84 e estadual de 2002. E tem essas delimitações, que ela delimitou o uso do solo, como você bem disse, na década de 90. Na década de 90, de né? 90. O CONPAC foi enviado o pedido agora, que eu enviei, para ser como zona de preservação. Nessa lei, o banhado ele já não é preservado pelo CONPAC? Não é. Não é? Não é.
Essa lei que existe é o uso do solo. Uso do solo, né? E aí é para a cidade toda. Isso, para a cidade toda. Delimita as EIs, que é a zona especial de interesse social, que é onde fica o bairro, né? As outras zonas do bairro, toda a área do banhado. O pedido que eu fiz agora foi justamente para que o Compac discuta sobre esse assunto, se deve ser preservado ou não. Qual é a autoridade do Douglas Almeida para se fazer o tombamento, de pedir o tombamento? Qualquer brasileiro pode fazer isso? Qualquer cidadão? Qualquer brasileiro pode fazer um pedido de tombamento, né? Na escala estadual ou federal, né? E na escala do município é chamado de preservação. Não ele não atinge. O tombamento e preservação é diferente. O tombamento ele garante a proteção integral, total do banhado. E aquele que descumprir a lei de tombamento é multado, tem que sofrer as consequências da lei. Então, eu fiz aquela pergunta até assim, porque é por uma ignorância mesmo da questão da APA, porque é uma questão óbvia que as pessoas vão perguntar mesmo. É isso mesmo. Aí, só que eu, assim, retificando, né? Eu acho que tanto uma coisa ou outra, ela vem a somar. Mesmo que as pessoas questionem, mas isso, mas aquilo, você tem uma proteção e tem um outro tipo de proteção que seja histórico, outro da natureza especificamente, eu acho que os dois casos se somam e mesmo aprovando, uma coisa não vai excluir a outra e nem vai atrapalhar. Então você tem um algo mais de proteção. Então qualquer cidadão, eu acho que não pode jamais ir contra. Se é para preservar o banhado, se as pessoas amam o banhado, quer que ele continue do jeito que ele está, eu acho que tem que apoiar um movimento que proteja o banhado. Eu acho que essa é a pergunta que está sendo muito discutida no momento agora, que já existe uma legislação para que o tombamento, né, a prefeitura usa desse argumento, né, eu acho que a APA é até uma lei estadual, não é? Isso, que o tombamento não é necessário, mas a argumentação é que a legislação ambiental não é suficiente para proteger o banhado, e por isso a gente precisa de uma outra lei, né, instituindo o banhado como patrimônio histórico para que proteja o banhado. Realmente, para a prefeitura isso não é interessante, porque se ela diz que ela não apoia a iniciativa de tombamento e se ampara na lei ambiental, quer dizer que a prefeitura mesmo não está a favor do tombamento e utiliza a legislação ambiental de forma deturpada. Porque ela, por exemplo, tornaria inviável, por exemplo, a via banhado? Tornaria inviável a via banhado. Então não vai ter Se for tombada. Se for tombada. Agora, não mesmo. Não é? Na prefeitura não vai querer, né? A prefeitura não vai querer. A via banhado é a bola, é o que está mexendo aí, e se ela é área de proteção ambiental, por que vai passar a via banhado? Aí a grande contradição do poder público municipal. Como você passa uma via expressa numa área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental ela permite o uso de agricultura familiar, como eu falei para você, né? E concede concessões até, por exemplo, por atividade de empresas, pelo poder público para poder fazer algumas atividades assim. Por isso a própria legislação possui algumas falhas, umas brechas para poder utilizar isso. Quando o poder público instituiu em 2008, eu não lembro na data certa, como APA, Unidade de Conservação, foi um segundo título que ela deu, Unidade de Conservação do Parque do Banhado, que só existe na lei. Não existe projeto do Parque do Banhado. Então, ela proibiu qualquer tipo de urbanização no banhado. Então, ela já tirou o bairro, tirou o bairro de lá, mas ela é contraditório, porque como você proíbe a urbanização lá, mas permite uma via expressa de 4 quilômetros. Então, isso não é uma afronta ao imaginário, à ideia e à ignorância de qualquer cidadão? Se é uma APA, né, área de preservação ambiental, aí na lei diz que não pode mexer com nada, e de repente vai colocar um asfalto ali, aí vai mexer, aí vai contra a lei. Ela é uma forma deturpada e de usar a lei
e uma afronta, né, à legislação ambiental. A gente fala disso já. É muito estranho. O professor Douglas, ele é historiador. Douglas Almeida, professor de História. Douglas de Almeida Silva. Douglas de Almeida Silva. Quantos anos tem o professor? 27. 27 anos. É o mais jovem entre os jovens aqui, não é? Ainda o mais jovem. Ele estuda na Univap, faz mestrado em planejamento urbano, é historiador e escreve sobre a história, sobre a ciência. Ele é um historiógrafo e ele quer tombar o Banhado, Parque Natural do Banhado, como patrimônio natural, histórico e paisagístico. A gente fala disso já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciências e tecnologia do setor aeroespacial. O nosso convidado de hoje para conversar com a população é o Douglas Almeida. Ele é professor e faz isso de professor de história e é estudante da Univap, faz mestrado em planejamento urbano. Ele é um historiador. Bem, o jovem professor de 27 anos, ele quer fazer o tombamento do banhado aqui em São José dos Campos. Mas, professor, a Lei 11.262, de 8 de novembro de 2002, é uma lei que é originada do projeto de lei 129/2000 do então deputado Carlos de Almeida. Nessa lei 11.262, o governo do estado de São Paulo diz o seguinte: a lei: faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º.
ficam declaradas áreas de proteção ambiental o trecho da Serra da Mantiqueira e o trecho da região do Banhado, situados no município de São José dos Campos, com os perímetros descritos nos anexos tal. Exclui-se do perímetro previsto neste artigo o constante do anexo tal. A área de proteção ambiental criada por esta lei estão denominadas em todos os documentos oficiais como APA São Francisco Xavier e APA do Banhado. Artigo 2º. A implantação da APA São Francisco Xavier e da APA do Banhado será coordenada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente em colaboração com os órgãos da administração direta e tal. Bom, existe uma lei, que é lei que o Banhado aqui de São José dos Campos é uma área de proteção ambiental. Isso não basta para que ele seja preservado, professor? Infelizmente não. Por quê? A própria legislação, não querendo repetir de novamente, mas a própria legislação não favorece a proteção do banhado, visto que o poder público é muito interessado naquela área para construir a via expressa, né, e outras atividades. Então a legislação ambiental que deveria proteger a área, manter a área como está, a grande planície e a encosta do banhado, ela não garante que a área vai ser protegida. Tanto que quando a lei, isso tanto efeito posterior quanto efeito imediato, quando a lei foi promulgada em 2002, porque se a gente olhar no anexo da lei, acho que é o anexo 4, se não me engano, a própria lei já excluía algumas áreas que eram de banhado, né? Exclui algumas áreas, diminuindo o perímetro do banhado. E o perímetro do banhado é curioso, que a gente olhar imagens de satélite, o banhado ele foi encolhendo, ele foi diminuindo pelas bordas. E a lei exclui a área que é excluída da lei era do condomínio Esplanada do Sol, que na época já estava em processo de loteamento, né? E em pleno vigor da lei municipal, que a lei municipal de 84 é mais antiga. Então, embora exista uma legislação, isso não garante que o banhado vai ser protegido, porque os empreiteiros, imobiliárias, o poder público, eles conseguem passar por cima da lei. A lei fica só no discurso. O projeto, o plano diretor, está descrito a via banhado, que vai agredir o banhado. Mas também tem o projeto Centro Vivo, que, embora esteja inativo, o poder público ainda cumpre algumas diretrizes do Centro Vivo. E o Centro Vivo, ele, um dos planos é passar um túnel por dentro da encosta. E o que há de mais valioso no banhado é a encosta. Porque a encosta é o que torna o banhado mais singular. Foi formada aquela formação de meia-lua. É o que dá mais importância ao banhado. Destruir a encosta, destruir o banhado. Agora, eu vejo que a Lei 9.605, que é a lei do meio ambiente, não é? É o presidente da República, faço saber que o Congresso decreta e eu sanciono a seguinte lei, que é a lei do meio ambiente. No artigo 8º diz o seguinte: as penas para quem infringir, construir numa área de proteção ambiental. Artigo 8º. As penas restritivas de direito são prestação de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos, suspensão parcial ou total de atividades, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Quer dizer, existe uma lei, agora já estou falando da lei ambiental, que proíbe, que é crime construir numa área ambiental de APA. O que é que acontece com São José dos Campos que é necessário criar-se uma outra lei para tombamento, para que ninguém mexa numa lei que é clara? Acho que não só São José, a questão ambiental como um todo,
Brasil... Até a questão da configuração mesmo, você estava falando de meia-lua, né? Meia-lua. É uma meia-lua, né? Ele forma um semicírculo completo, né? Uma encosta de 50 metros. 50 metros de encosta. Isso foi o Rio Paraíba que formou, né? Conforme os detritos, que a área de várzea, né? O volume do rio, o volume das águas era muito maior do que é hoje, né? Então os detritos iam cada vez mais se afastando para o setor centro-norte, né? Foi formando, e conforme o passar dos anos, formou essa encosta, encosta, né? Meia-lua. Isso, porque o banhado ele tem todo o Vale do Paraíba, mas o nosso banhado ele tem essa formação de meia-lua, né? A meia-lua que é o risco ali, que é até bonito, né? Isso, é a chamada Orla do Banhado. A Orla do Banhado. Que é uma denominação marítima, né? Orla é a orla de praia, mas aqui não existe praia. Mas faz parte do imaginário social, que ali é uma orla de uma praia, né? Que nós temos um mar. Aquelas cavas de areia que tinha não sei se tem ainda, mas tinha no passado. Uhum. Aquilo também poderia ter mudado a configuração, por exemplo, do rio lá no Rio. Poderia. Isso foi uma agressão ao meio ambiente. Isso foi anterior à lei ambiental, e acho que durante a lei ambiental de 84 também vigorou, né? Isso agrediu o meio ambiente, até que São José proibiu, né, a utilização. Que foi depois de 2000 também, né? Foi proibiu. São José foi a única cidade do Vale do Paraíba que proibiu a exploração de cavas de areia. Cavas de areia. Agora, voltando ao banhado, por que pedir o tombamento? Seria um momento histórico? Seria um momento. O momento se torna histórico, né? A partir do momento que a gente pensou, depois do instante passado, já é história já. E o que vai acontecer no banhado, se nós não lutarmos para que ele permaneça como está, o banhado vai ser totalmente degradado. Então, devido à urgência, né, de degradação do banhado ocasionada pelo poder público, o motivo do tombamento foi esse. Bom, esse é o motivo. Agora, pode acontecer de não ser tombado. Pode acontecer de não ser tombado. Quais são as fases a partir de agora? Você, professor, já entrou com o pedido onde? Com o DEFAT, que é o Conselho Estadual, e o COMPAC com o Conselho Municipal. Os dois. Isso. Aqui em São José, dificilmente vai se ter sucesso, porque a prefeitura é a primeira interessada em passar ali uma estrada no banhado. Uhum. E se tiver a negativa daqui, olha, não podemos permitir que seja tombado como patrimônio. E daí? Esse risco existe, porque a gente conta com o DEFAT, e o COMPAC é um órgão político, né? Ele está envolvido com as questões políticas aqui, tem representantes do poder público, né? E isso faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. Dentro do jogo a gente consegue lutar juridicamente. É claro que a gente vai tentar outras instâncias também, a gente tentar a instância federal. Como? A instância federal. A instância federal vai demorar vai precisar de pesquisa. Aí vem a minha parte como historiador para pesquisar mais sobre o banhado, né, para tentar encontrar dentro da lei, né, algo que fale sobre o banhado da primeira ocupação. Quer dizer, daí vai para a história, com os negros, os escravos. Principalmente os negros. Principalmente os negros. E aonde buscar essa história? Quem é que poderia oferecer essa história? O primeiro passo é conversar com os moradores mais antigos do banhado, né? E registrar tudo. Registrar tudo, né? E segundo passo, pesquisar nos arquivos, né? Arquivo Público do Município, Arquivo Público do Estado, né? E, se necessário, o Arquivo Nacional, né? Porque a história está nos documentos, né? A gente só não sabe aonde. Que maravilha. Olha, o professor Douglas Almeida, ele quer tombar o banhado e deixá-lo como patrimônio natural, histórico e paisagístico do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos já com o Douglas Almeida. Ele já entrou com um pedido de tombamento do banhado aqui em São José dos Campos. No próximo intervalo, vamos saber quais são as fases.
quanto tempo, quem se reúne, quem que decide através desses conselhos. O Douglas Almeida volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciências e Tecnologia do setor aeroespacial. Presença no estúdio do Douglas Almeida, ele que é historiador e entrou com um processo no Condefat para pedir o tombamento da área do banhado. É uma área total aqui em São José dos Campos de mais de 4.320.000 metros quadrados, é mais ou menos isso, não é? 5 milhões. 5 milhões de metros quadrados, que abrange desde a região do centro urbano aqui da cidade de São José dos Campos e se estende até o rio Paraíba do Sul, para quem o visualiza, onde começa aquele aclive e tal. Exerce o banhado em São José dos Campos uma função ambiental que beneficia direta e indiretamente a cidade, ou seja, no condicionamento climático, abrigo da vida silvestre, uma reserva da biodiversidade, também pelas as suas funções socioculturais, uma vez que é considerado o principal cartão postal da cidade de São José dos Campos. Bom, tudo isso na questão imaginária, porque não existe um documento que o torne legítimo. Não tem uma certidão de nascimento banhado, não é isso, professor? Não, o banhado, ele, através dos estudos, né? É melhor dizer que existem poucos estudos. O professor Aziz Abi Saber, ele
ele concedeu uma grande contribuição em São José dos Campos quando veio aqui, né, em 91, 92, né, em que ele discursou na Câmara sobre esse assunto. Quem né? foi? O falecido professor Aziz Abissaber. Ele foi professor da USP, né, geógrafo e planejador urbano, né, de São Luís do Paraitinga, já faleceu recentemente, né? E os estudos dele são dos poucos que diz sobre a questão geológica, né, do banhado, né? O banhado, ele data o banhado com formação de 65 milhões de anos. Quer dizer, existe até um estudo geológico. O estudo geológico, mas é necessário mais estudos. Aí a importância do pedido de tombamento para criar um fato na cidade, né? Que é necessário estudar o banhado, é necessário saber mais a fundo sobre o banhado, porque o banhado dá muita coisa para descoberta, do ponto de vista geológico, do ponto de vista arqueológico, porque está ligado à cidade, mais de 300 anos que a cidade vive sob aquele platô, então muito provável que exista alguma coisa. Eu defendo que que pode existir artefatos arqueológicos no banhado, né? Embora a prefeitura diga que não. O relatório da empresa contratada para fazer o EIA-RIMO da prefeitura na parte arqueológica diga que não. Eu defendo que pode ser. Continua acreditando que existem restos ali em milhões de anos. Pelo ponto de vista lógico, porque pela formação lá, através do Rio Paraíba, e a história da cidade muito ligada lá, eu acho que é necessário uma pesquisa arqueológica, uma pesquisa de campo naquela área. Agora, para isso é preciso tombar primeiro para fazer a pesquisa, ou pode-se fazer aleatoriamente? Infelizmente, a pesquisa arqueológica acontece quando há um empreendimento. Ou seja, vai passar uma via e daí a pesquisa arqueológica é feita. Por exemplo, o problema é quando um arqueólogo ele só não no caso da via, mas de outros casos, por exemplo, vai ter um loteamento aqui, como aconteceu no Alphaville, né? Achou um sítio lá da época do período neolítico, e São José não dispôs de um local adequado para viessem esses restos, então esses registros, então ela foi para outra. O período neolítico seria que período? 10 mil anos atrás. Uau! Da época dos caçadores-coletores, quando o homem não vivia nas cavernas. E acharam um sítio do período neolítico lá, né? E o problema é quando o arqueólogo ele faz um serviço, faz um trabalho em que ele, o mais rápido possível, para que a construtora possa terminar a obra, o condomínio, né, sem que seja demorado, que não atrasando o período da obra. Isso acontece muito e eu fico preocupado o que acontecerá com a área do banhado, por exemplo. Quer dizer, pode-se perder esse fio da história. Pode se perder. Agora, foi em 1912, na época do prefeito Francisco José Longo ainda, que foi prefeito de São José dos Campos, que é uma rua muito famosa aqui de São José dos Campos, que houve um contrato entre a prefeitura de São José dos Campos e a Central do Brasil, que ela necessitava, e a história também, de madeira para fazer os dormentes para os postes do leito da ferrovia que passa ali pelo banhado. E aí conta-se que ali tinha muitas árvores, e foram cortadas aquelas árvores para fazer o dormente. Isso é um fato ou é história? Isso é um fato. Isso eu não diria que é um fato, porque é um dos temas, um dos assuntos que eu estou pesquisando. Estou pesquisando porque eu também eu vi essa informação na internet, na internet através do movimento ambientalista, né? O Fórum Permanente, né? Fórum Permanente em Defesa da Vida, né? E fiquei interessado em saber, né, se foi isso mesmo, né? Pesquisei nas caixas, nos documentos do prefeito, né? Não encontrei nada. Agora fiz um pedido para pesquisar nas atas da Câmara. Mas o arquivo público ele estava de mudança. E eles mudaram os documentos de lugar. E eu tive uma conversa com a arquivista do arquivo lá, e eles estão procurando... Da Câmara? Do arquivo do município. Fica no Parque da Cidade.
Tá de mudança, eles não sabem onde. Olha que tá a caixa, que tal. Daquela história lá do teatro invertido, né? Que daí o teatro invertido não deu certo, daí esperava-se que o arquivo ia mudar para aquele local. Mas com a mudança de prefeito. Mudou-se também. Nem o arquivo continuou no mesmo lugar, que é um local inadequado. E agora aquele local virou um centro de formação dos professores da rede municipal. Então o arquivo continua no mesmo lugar, eles encaixotaram os documentos à toa e eu fico de mãos atadas, fico esperando eles acharem os documentos lá para poder fazer essa pesquisa, porque eu acredito que esteja nas atas. Agora, ela já veio aqui, a arquivologista do... Teve uma senhora da Fundação Cultural, inclusive. Uma magrinha, lembra? Exatamente. Eu dela. Espero que ela não esteja ouvindo. Já nos deu entrevista aqui, inclusive, precisamos encontrá-la. Agora, a Avenida São José, ela está no banhado? A Avenida São José está no banhado, ela está na encosta, né? Está na encosta. Na encosta, ela faz parte do centro e ela está sob a encosta. Então, a Avenida São José é o banhado. Ela é o lado de cima do barranco. É o lado de cima, né? É a parte onde é o visor do cartão postal, né? Que é a Avenida São José. Janela, isso. Nós temos lá o soldado, o monumento do MMDC, que também está no banhado. Quer dizer, o MMDC, o que mais que nós temos lá de vulto histórico? Temos a pedra memorial dos pracinhas da Segunda Guerra. Ao lado temos também o monumento em homenagem aos pracinhas, aquele soldado com o fuzil nas mãos, né? Temos 3 monumentos. São 3 monumentos. São 3 monumentos. Bom, então... O nome dela é Nádia Cogio, só para não perder. Nádia Cogio. Já foi nossa entrevistada aqui na Rádio Ela sabe CT. de cor aquele negócio lá. Sabe. Ela é muito boa. Ela agora, conhece tudo. O departamento da professora Nádia está inoperante lá na fundação? Não está funcionando normalmente. Mas só que não sabe onde está a caixa. Não sabe. Com os documentos onde mostra o banhado. Quando você foi procurar, foi bem na transição, né? Não, foi agora recentemente. É mesmo? Recentemente. Precisa de ajuda aí. Mas esse é um problema de vários arquivos públicos, e São José está passando por esse problema, sabe? De funcionário, né? Recurso, o local inapropriado, porque lá era o galpão da tecelagem Paraíba, né? Então não é um local apropriado para um arquivo, né? E São José não tem um local apropriado para arquivo. Você pergunta sobre dinheiro, eles falam que também não tem dinheiro para poder fazer um arquivo, né? É uma pena, né? Acho que ali não tá legal mesmo. Olha, ainda falando dessa questão de proteção ambiental, ali o banhado foi, ainda citando aqui o prefeito, o Francisco José Longo, lei municipal 2792 declarou o banhado como área de proteção ambiental. A área de proteção ambiental restringindo e proibindo a implantação de indústria, comércio e serviços, e o parcelamento do solo, também atividades extrativas como a mineração. Quer dizer, ele, além de APA, também é uma área, área de proteção ambiental desde 1984. Não pode mexer em nada, e o que você pensa como historiador é que esse banhado seja um vulto da história registrado. Sim, usando a legislação patrimonial, né? Seja do patrimônio histórico, já que no Brasil tem aquelas leis que pegam e as leis que não pegam. E a lei ambiental é uma daquelas leis que não pegaram, sabe? Você tem proibições, mas... E é verdade, porque você vê, essa lei é de 1984, ele está falando. É 84 que você falou, né, Paulinho? Eu lembro que... 84. 84. Em 2000, estava se discutindo a questão das cavas de areia ainda no banhado. E você vê que já estava proibido a extração mineral. E ainda estava se discutindo ardentemente lá na Câmara. Eu lembro que teve até briga lá, um dia que eu estava lá, saiu briga lá. E isso lá para os anos de 2000 e pouquinho. Aliás, o nome banhado é dado porque alguns antigos moradores
naquele período, disseram que no período de cheia, o Rio Paraíba, principalmente durante o verão, ele enchia de muita água, né? E aí ficava banhado um bom tempo. E aí foi esse o nome de banhado. Ah, por isso, que bacana. Esse isso confirma mesmo. isso? É isso mesmo. Enchia d'água? Enchia, né? Como área de várzea do rio, né? E os moradores contam que eles atravessavam, dava para se atravessar de canoa do banhado ao Rio Paraíba. Eles aproveitavam para pescar, porque os peixes vinham para a várzea, né? Aproveitavam para pescar. E você tem até um registro até no livro do Augusto Emílio Zaluar, quando passou aqui na 1860, que ele disse isso. Em São José, uma das coisas mais admiráveis, mais ou menos assim, são os imensos brejos, que por aqui se dão o nome de banhados. Muito bem. O banhado de água ou mar joseense, como diz os mineiros, né? Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já com o professor Douglas Almeida, ele que está propondo o tombamento do banhado como patrimônio histórico e natural e paisagístico. O Clique Jornal volta já aqui na Rádio CT, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, no jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Conosco hoje, Douglas Almeida, é professor de História, estudante também na Univap, fazendo mestrado em Planejamento Urbano. Enfim, o Douglas Almeida, ele é um ex-historiador. Bem, queria registrar aqui, Douglas, e mandar um alô para todos que estão nos ouvindo pela internet. O INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos nos ouvem. O CEMADEM também está com o radinho ligado, né, o monitor ligado na internet, ouvindo aqui a Rádio CT. O Fórum de Ciência e Tecnologia, espalhado por todo o Brasil, que congrega mais de 30 entidades
estão também acompanhando, te ouvindo nesse momento o CPTEC em Cachoeira Paulista. O CPTEC ouve e acompanha todas as notícias aqui do Clique Jornal e da Rádio CT. Em Campinas, nos ouvindo o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, que é o CTI lá de Campinas. Em Natal, no Rio Grande do Norte, nos ouvindo o CLBI, Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Alcântara, no Maranhão, ouvindo nesse momento o professor Douglas, CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, e também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, uma cidade universitária, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria. E finalmente, ouvindo a voz e a explanação do professor Douglas, lá na unidade regional do INPE, no Centro-Oeste brasileiro, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, te ouvindo nesse momento. É uma audiência pulverizada de ponta a ponta no Brasil. Sim, e a comunidade científica, né, tendo a oportunidade de saber sobre São José dos Campos e o que está acontecendo aqui, questão do banhado, né. Até faço um apelo até, né, que nós precisamos de estudos, né, no banhado, né? Precisamos de biólogos, precisamos de engenheiros, precisamos de pessoas especializadas em geoprocessamento, né? Arqueólogos, né? Que possam estar descobrindo mais sobre o banhado, né? Eles fazem estudo de solo também. Estudo de solo, né? Precisamos de pessoas, né? Que possam colaborar, né? Agora, professor, um grupo de moradores da comunidade aqui do Jardim Nova Esperança, que é o banhado do qual a sua intenção é fazer com que seja tombado como patrimônio, eles articulam sempre movimentos de resistência contra a desocupação das famílias aqui do banhado. É uma proposta da prefeitura que quer tirar as famílias para a construção de um corredor viário. Em setembro do ano passado, a prefeitura apresentou 5 alternativas para a retirada das pessoas aqui do banhado, que seria o reassentamento das famílias que vivem aqui no banhado. Primeiro, a desapropriação e indenização dos imóveis documentados, indenização baseada em laudo para quem não tem documentação do imóvel, inserção em programa habitacional, compra assistida e o pagamento do auxílio aluguel. Se qualquer desses itens obter sucesso, as pessoas sairão do banhado. E aí, como seria? Bom, os moradores, a primeira coisa importante a dizer que essas propostas foram assim, elas foram comunicadas aos moradores de forma arbitrária. Eles foram simplesmente receberam uma convocação. Amanhã vocês têm audiência com a prefeitura e nós vamos apresentar 5 propostas. E foram apresentadas 5 propostas. Tipo, ou você toma esse veneno ou eu te mato. Ou você toma esse veneno ou eu te mato. Muito bom. Você escolha essas 5, mas não tem alternativa de ficar aqui? Não tem. Você tem que escolher uma dessas 5. E o curioso é que não apresentaram o plano de reassentamento. O plano de reassentamento é obrigatório, tem que estar em qualquer tipo de mudança. Se você vai fazer uma via que vai atingir uma comunidade, você precisa de um plano de reassentamento. A prefeitura não apresentou. Disse embasar em planos anteriores, da época do Cury, mas aqueles planos já foram implementados e não correspondem mais à realidade. Lembrando, o internauta que Cury é o ex-prefeito de São José dos Campos. O ex-prefeito de São José dos Campos, né? São planos de 2008. Como a gente fala para o Brasil inteiro, então. Né? Agora, então, a proposta de reassentamento, ela é obrigatória? Ela é obrigatória. É necessário o plano de reassentamento e o governo atual não apresentou o plano de reassentamento. Foi questionado durante as audiências do EARIMA e eles disseram, realmente não tem o plano de reassentamento, nós estamos providenciando isso. Quer dizer, falta de competência, erro, muitas coisas que deslegitima a ação da prefeitura.
né? Você não... porque se houver especulação imobiliária, haverá um reassentamento no futuro. Se construir um prédio ali embaixo, para uma grande construtora, é um reassentamento, né? E deveria ter essa opção do a primeira opção para a passagem da Via Banhado seria o reassentamento. Seria para passagem da Via Banhado seria fazer um plano de reassentamento, concedendo moradias dignas para os moradores no local onde eles residem. Aí não teria Via Banhado. Eles teriam que ficar no local onde eles residem, e é isso que os moradores defendem. O reassentamento no local onde eles moram. Eu defendo também essa alternativa, né? Ou uma área próxima ao centro da cidade, que seja terras da União, porque eles habitam ainda em terras da União, e aí não se sabe ainda como a prefeitura conseguiu aquelas terras para fazer a via. A prefeitura não comunicou como conseguiu, se as terras foram doadas pela União, se elas foram compradas. O banhado é da União? A parte da linha férrea. A parte da linha. Onde está o bairro e onde vai ser construída a Via Banhado, são terras da União. Então, aquela linha tem dono? É o da União. É da União? Da União. Então, eu preciso, para passar a Via Banhado, eu preciso ter um documento que aquele corredor é meu. É muito confuso, porque o poder público consegue utilizar terras da União para poder fazer obras, como aconteceu no caso da favela da Linha Velha, aquela da área também era da União. Foi construída a avenida lá. O poder público consegue. É um confuso. Você pergunta para pessoal de movimentos ambientalistas, o pessoal não sabe dizer como conseguiu e como a prefeitura consegue fazer essa obra lá. E o que a União diz sobre isso? Foi, acho que 2010, talvez. 2010, a Secretaria de Patrimônio da União questionou a prefeitura sobre não havia passado informações sobre o bairro sobre as pessoas que moram naquela área, e impediu e atrasou a obra da Via Banhado. Isso foi na época ainda do prefeito anterior, do Eduardo Cury. Então, quer dizer, tem que ter a necessidade. Olha, eu vou fazer uma Via Banhado ali, mas você tem o documento da terra? Você tem autorização para fazer? Primeiro tem que ter autorização para fazer. E não tem? Não tem. Incrível, fantástico e extraordinário. Professor Douglas Almeida, o protocolo já foi assinado como recebido a proposta para a transformação do banhado em patrimônio histórico, natural e paisagístico. E como que as pessoas podem fazer para te ajudar nesse movimento, assim, para ganhar mais apoio? Gostaria. Entra em contato pelo Facebook, por exemplo? Poderia entrar em contato com o Facebook, né? Do Douglas Almeida, né? Ou acho que no Facebook porque Douglas Almeida Douglas Almeida é um pouco difícil, né? Talvez o meu e-mail qual é? profdouglasalmeida@gmail.com. Atenção, Douglas Almeida @gmail.com. Isso. E a partir daí, já do protocolo, já está protocolado na prefeitura o pedido de tombamento? Não, é protocolado na Secretaria de Cultura do Estado. Mas não tem que ser o município também? Não, que é uma iniciativa de um cidadão, de um cidadão fazendo pedido de tombamento. Aí, qualquer cidadão pode fazer, né? E tem que seguir as normas do CONDEFAT, né? As exigências, né? Que são vários documentos. Nossa, a gente fez uma pesquisa muito ampla, foi um processo enorme, de mais de 200 páginas para poder fazer esse pedido de tombamento. Conseguimos cópias das propriedades lá, né? As fotos, imagens do banhado, documentos históricos. Bom, existe documento de posse lá do banhado? Existe dos fazendeiros, né? Então tem dono. Tem dono, tem 4 instâncias de proprietários lá. Tem pessoas físicas, pessoas jurídicas, poder público municipal e a União. Então o banhado é muito complicado. Acho que o fato político é importante para a discussão na cidade. O tombamento se virar é uma discussão muito complexa que vai ser feita no âmbito estadual.
Muito bem. Douglas Almeida, ele é professor de História aqui da Universidade da Univap, professor? Isso, eu trabalho na Univap, agora só na pesquisa científica mesmo. Só na pesquisa científica. Bom, o teu sonho é um sonho que pode demorar para ser realizado, o tombamento do banhado? Pode demorar muitos anos. O Vicentino Aranha, por exemplo, demorou mais de 10 anos para ser instituído como patrimônio histórico, né? E o banhado é uma área de conflito, então pode demorar bastante tempo. Bom, mas está preparado até para a espera. Sim. Parabéns. Professor Douglas Almeida, muito obrigado pela sua presença aqui no Clique Jornal. Obrigado, eu agradeço, né? Acho que já que a gente falou do banhado, poderia, tem um poema do banhado bem curtinho. Por favor, gostaria de ouvi-lo. O poema, quem preparou o poema? Foi o professor Moraes. Professor Moraes. De São José dos Campos. Já veio aqui também. Também foi nosso convidado. Tem uma camiseta bonita que ele fala sobre poesia. Isso. Ele sai com a camiseta estampada aí. Isso. Poema do banhado, Omar Joséense. Isso. Chama-se A Síndrome do Banhado. Feito pelo professor Moraes. Cardúpetes nuvens atônitas prenunciam o banhado, manhãs ácidas, canibais do progresso, adagas de fogo, dragões de aço, miraculosamente transfigurando o útero verde do vale, num triunfante concreto adornado por medrosas flores anônimas. Legal, hein? Professor Moraes. Muito bem. Professor, muito obrigado pela presença aqui no Clique Jornal. Boa sorte e sucesso nessa empreitada de querer que a cidade de São José dos Campos, um dos filhos mais ilustres que é esse pedaço de chão, tenha um registro de nascimento. Obrigado, eu agradeço, né? E quando precisar de outro convite sobre assuntos assim, estou à disposição. Será convidado, pode ter certeza. Bem, Shirley, demos uma volta na história, né? Muito legal, né, Paulinho? Muito bem. Se tombar, né, ganha toda a sociedade do estado de São Paulo. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editorialista é a nossa colega e âncora também, a jornalista Shirley Marciano. O diretor de comunicação, engenheiro Gino Genaro. E a presidência do SINDI-CT, que é o presidente aqui da Rádio CT, o engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade. E até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.